A Operação Zelotes da Polícia Federal identificou supostos pagamentos milionários de propina para direcionamento de julgamentos no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o que reacendeu o debate sobre a atuação e composição do CARF. Para falar a respeito deste assunto, e em especial de um decreto presidencial que envolve o CARF, publicado nesta quinta-feira, dia 30 de abril, nós recebemos o doutor Antônio Carvalho, que é presidente da Comissão de Contencioso Administrativo Tributário da OAB São Paulo. Doutor, como vai? Muito bem, obrigado. Minhas saudações a todos. Doutor, em primeiro lugar, observando o decreto presidencial de número 8.441, publicado nesta quinta-feira, dia 30 de abril, quais críticas o senhor faria? Inúmeras. Vamos pela principal. Comecemos pela primeira. A pressa. Não consegui compreender o porquê. A própria administração pública federal propôs uma consulta pública para ouvir os administrados, os cidadãos, etc., a respeito de propostas, argumentos que dissessem com possíveis alterações na estrutura do CARF. E fixou como dia final para que essas propostas fossem suscitadas o dia 5 de maio. E nós não chegamos lá ainda, não é? Mesmo antes, então, de encerrado o prazo para que se propusessem ou que se mostrassem pensamentos, raciocínios a respeito dessas mudanças, nós fomos surpreendidos com este decreto. O decreto é datado de ontem, 29 de abril, publicado hoje. E nesse decreto já se adota uma das propostas que foram veiculadas, qual seja a remuneração que seria dada aos conselheiros indicados pelos contribuintes. Muito bem, isso é muito preocupante. O Conselho Federal da OAB já se manifestou em duas diferentes ocasiões, uma delas há cerca de uma década e outra há um ano ou 2 anos no máximo, dizendo o seguinte: o advogado que ocupa cargo de conselheiro ou de julgador no âmbito de processos administrativos tributários exerce um munus público. Ele está impedido de patrocinar interesses em desfavor do erário ao qual ele está ligado. Ou seja, alguém é conselheiro municipal, está impedido de advogar em desfavor do erário municipal. É conselheiro, julgador no âmbito estadual, processo administrativo tributário estadual, está impedido de advogar em desfavor da Fazenda Pública Estadual. E no federal a mesma coisa. Muito bem. A OAB deixou claro, nessas situações, que os conselheiros e julgadores não estavam impedidos por diversos fundamentos. E chamou a atenção para um ponto que é bastante importante. Os conselheiros e julgadores não eram remunerados no sentido mais expressivo do termo, não é? Todos eles têm uma ajuda de custo, mas sempre em valor muito simbólico. Nenhum advogado sobreviveria só com aquele montante de dinheiro. De acordo com o que disciplina este decreto aqui, embora não se fale num número em reais, os cálculos que se faz é que o conselheiro que participar adequadamente do CARF, que for às sessões com assiduidade, vai chegar a ter uma remuneração, aspas, não importa qual é o nome que se dê para isso, porque o nome não diz o que é a coisa, desde Santo Agostinho nós sabemos isto. A retribuição, a contraprestação que ele terá, chega a R$ 11.500 por mês. E na avaliação do senhor, isto poderia gerar quais consequências, especialmente na composição do Conselho? Então,
conversei com vários colegas que são conselheiros do CARF. E o que eles dizem? Eu penso a mesma coisa. Muito bem, se a remuneração, a gratificação, a ajuda de custo for desse montante, é muito provável, e eu faço questão de grifar aqui o provável, que a OAB São Paulo, a OAB Federal, diga, vocês exercem algo que é incompatível com o exercício da advocacia. Incompatível. Vale dizer, estarão impedidos, estarão sem a sua carteira da OAB. Não poderão jamais operar como advogados. Serão única e exclusivamente conselheiros do CARF. Muito bem. Evidentemente que advogados que já têm nomeada, que já têm uma longa estrada, em especial aqueles que estão aqui na capital de São Paulo, trabalhando no âmbito do direito tributário, eu penso que boa parte deles não estariam interessados em abandonar a sua carreira de advogado para ser conselheiro do CARF, única e exclusivamente, com esta remuneração, que ruim não é, mas também não vou dizer que é sensacional, e é muito provável, não é, que eles renunciem. Simplesmente renunciem ao cargo, ao posto de conselheiro do CARF. Então daria para dizer que nós não vamos ter um esvaziamento do CARF, mas sim uma mudança de perfil. Quem tem mais experiência nessa área tributária, especialmente quem é da área do direito, vai perder o interesse em atuação no Conselho, na avaliação do senhor. Não tenho a menor dúvida. Não tenho a menor dúvida. E essa mudança, essa perda de interesse dos profissionais do direito mais experientes na área tributária, pode ocasionar o que no Conselho no segundo momento? Na pior hipótese, e eu espero que isso não venha a acontecer jamais, é que haja um pequeno número de advogados lá e que boa parte dos postos sejam ocupados por médicos, engenheiros, dentistas. Sei que são profissionais de nível superior, mas é certo que não estão preparados para examinar questões de direito tributário quanto um advogado, normalmente um advogado especializado em direito tributário. Doutor, agora nesse segundo segmento da entrevista, eu gostaria que o senhor colocasse aqui quais são as recomendações que a Comissão de Contencioso Administrativo e Tributário da OAB São Paulo faria, ou pelo menos estuda, para o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais para o CARF. Nós analisamos aí o que a Presidência da República, por meio desse decreto, vem modificando no Conselho, mas também vamos apontar aos nossos telespectadores aquilo que a OAB São Paulo, por meio desta comissão, entende que é apropriado para redirecionamento ou melhoria do CARF. Muito bem. Há dois elementos que nós temos debatido bastante dentro da comissão. Primeiro deles, nos parece necessário que haja realmente uma paridade no CARF. Todos os presidentes de Câmara do CARF são, naturalmente, está assim disposto na legislação, integrantes dos quadros da administração pública. Sempre. Não há nenhuma possibilidade de termos como presidente de um dos colegiados alguém, um profissional que tenha sido indicado pelos contribuintes. Não me parece uma boa forma. O Tribunal de Impostos e Taxas de São Paulo, por exemplo, é composto de 12 câmaras julgadoras e a presidência é alternada. Na primeira Câmara é um integrante da administração pública, um funcionário público. A segunda Câmara Julgadora tem como presidente um dos juízes indicados pelos contribuintes e assim por diante. Então, 4 câmaras têm como presidente um funcionário público ou funcionária pública, 4 câmaras um presidente indicado pelos contribuintes. A Câmara Superior é naturalmente, o presidente da Câmara Superior é naturalmente o presidente do tribunal.
E não há na lei paulista nada que impeça que o presidente do tribunal seja um dos julgadores indicados pelos contribuintes, perdão. Nada impede. Eu penso, então, que essa seria uma boa proposta. Paridade, primeira proposta. Sim. A segunda que o senhor Segunda, e que eu penso que está em consonância com o Código de Processo Civil, que vai começar a irradiar seus efeitos no ano que vem, 2016. É que se eleja como critério para os julgamentos a mesma ordem em que entram os casos. Não é? Ordem cronológica. Exatamente, que é o que está no CPC. Isso impede manipulações. Isso impede que os casos se arrastem porque alguém entendeu melhor que se arraste. Não é? E talvez isso não signifique obrigatoriamente celeridade, mas é bastante natural eu pensar que se eu cheguei primeiro à fila do elevador, eu serei o primeiro a entrar. É bastante natural isso, não é? Isso evita manipulações, evita aqueles pedidos de vistas que jamais terminam, não é? Que alguém esqueça os autos na prateleira por alguns anos. Essas propostas me parecem muito importantes. Muito bem, lembrando que este assunto não se esgota nesta entrevista. A OAB São Paulo, por meio da Comissão de Contencioso Administrativo Tributário, continua acompanhando a questão. Entre com regularidade no nosso site, veja as notícias, também deixe seus comentários, compartilhe o nosso conteúdo. Doutor Antônio Carvalho, muito obrigado pelas informações. Eu que agradeço e estou sempre à disposição.